próxima questão, que é um debate da avaliação desse governo que diz respeito a essa pauta ambiental, porque essa mesma dupla de Lula e Marina Silva estiveram no início dos anos 2000 e proporcionaram resultados formidáveis no que diz respeito ao combate ao desmatamento, reduções impressionantes, louváveis, que de certa forma até foram reproduzidas nesse mesmo momento. Agora a gente também viu números muito satisfatórios na redução do desmatamento, inclusive no Cerrado, que é tido como um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, ano passado, todo mundo ficou atônito com as fumaças, com o fogo tomando conta do país em locais que nunca haviam queimado antes e foram atingidos de maneira brutal. Qual está sendo o desafio extra que essa mesma dupla, que essa mesma Marina Silva, que este mesmo Lula não estão conseguindo dar conta de conseguir frear essa destruição ambiental que agora vem tomando outras proporções por meio do fogo, incêndios? Lucas, a gente não pode ignorar dois eventos da maior relevância que aconteceu no meio do caminho. Como diz o poeta, o Drummond, eu costumo dizer que o Carlos Drummond de Andrade é meu escudo invisível. É que algumas observações dele sobre nós, o Brasil e os brasileiros, elas me parecem assim como uma janela diante de algumas questões. A pedra no meio do caminho, entre o primeiro mandato, o segundo mandato, digamos, do Lula, um evento dramático foi a pandemia. A pandemia foi, assim, desorganizadora das forças, digamos, da sociedade brasileira, coincidindo com um mandato de um grupo de pessoas que tomaram o aparelho do Estado com o propósito de usar ele contra a população brasileira, contra o território, como uma máquina de guerra contra a nossa própria possibilidade de nos organizar como sociedade, cindindo a sociedade entre os bolsonaristas e os petistas. Um fenômeno social da maior relevância que aconteceu nesse período também foi o enfraquecimento da presença de algumas práticas sociais que se organizavam em comunidades de base, muito herdeiros ainda de um engajamento amplo dos católicos com a questão social e a entrada dos evangélicos. É como se você tivesse duas bandas tocando. Saiu a banda que historicamente era afetada pela ideia da CNBB, da pastoral indigenista, da pastoral da terra, e entra uma trupe, entendeu? Que é Silas Malafaia na cabeça. Os fazendeiros, aqueles caras de chapelão. Quer dizer, é o agronegócio incorporado em corpo e espírito. E assaltando o poder político descaradamente, instituindo uma bancada que é da bala, da Bíblia e do boi. Se nós temos um assalto desse à vida brasileira e queremos que a Marina e o Lula possam estar de novo num lugar de representação democrática da vida brasileira, só se a gente fosse muito ingênuos. Aquela gangue que passou antes, eles destruíram o aparelho do Estado e entregaram um buraco para o Lula. Quer dizer, a gente elegeu um presidente a quem não é permitido, autorizado, governar. Desde o primeiro dia que o Lula subiu aquela rampa com Raoni e com outras lideranças, e com aquela espécie de fé inabalável de que o Brasil ia dar certo, o Brasil somos nós, os brasileiros, eu olhei aquilo tudo com um pouquinho de desconfiança do excesso de otimismo. Otimismo demais faz mal à saúde. Devia ter um aviso no pacote de otimistas que era, cuidado, otimismo demais faz mal à saúde. Naquele caso, o festejo se estendeu
até que a gente foi surpreendido por um assalto, um golpe. Com aqueles ratos predando o corpo do aparato estatal, como se eles estivessem invadindo um país estrangeiro, com ódio, com raiva. Se pudessem, teriam destruído aquela estátua da liberdade, aquela estátua da justiça que foi rabiscada. Mas o desejo era quebrar ela, meter uma máquina nela e quebrar. Assim como quebraram muitas outras estruturas simbólicas de representação da República, do Congresso, do STF e tudo. Uma banalização geral da violência sem qualquer propósito. Alguém pode dizer que foi um caos, alguém pode dizer que foi uma reação popular. Agora, os generais no banco dos réus e o próprio articulador desse golpe, o sujeito que ocupou o lugar de presidente da República, ele despista e diz que não viu, que não estava lá, que ele não se chama Genésio e tal. Mas esse tipo de podridão que tomou conta da vida política brasileira, ele está impedindo o Lula de governar. E eu fico preocupado que, por mais que ele consiga performar na política internacional, quando ele aterriza em Brasília, ele é sabotado. Ele é sabotado por todo mundo. Por toda aquela escória de gente que foi assimilada para dentro da máquina de governo e que muitos deles são bandidos. Os caras que estão à frente daquela ABIN, a maioria deles são bolsonaristas delinquentes, criminosos. Eles ficaram lá, eles estão com emprego. Provavelmente eles estão ganhando 500 vezes mais do que você aqui, Lucas. Estão bem empregados para dar golpe. E nós estamos com um gabinete da Presidência da República que não consegue investigar os funcionários do Estado que estão sabotando o governo. A gente só descobre depois. Então, assim, eu faço uma defesa contraditória do mandato da Marina e do Lula, dizendo que nós elegemos eles para um mandato. E eles foram bloqueados pela estrutura de poder para não governar. Então eu nem consigo cobrar deles nada além do que eles estão entregando. Né? Tenho o maior respeito pela Marina, super solidário com ela diante de uma situação de rendição num governo majoritariamente formado por empresários oportunistas que transformaram tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado em aparelhos da direita.